Estamos vivendo em uma simulação. Novas teorias da física desmascaradas. Bloco 1. A arquitetura do código e o abismo quântico. Imagine, por um momento, que tudo o que você conhece, o peso do celular na sua mão, o calor do café que você bebeu hoje de manhã, o cheiro da chuva no asfalto e até mesmo as pessoas que você ama, não passe de informação. Imagine que cada átomo do seu corpo, cada estrela no céu e cada galáxia distante não seja feito de matéria sólida, mas de linhas de código processadas em um supercomputador de uma escala inimaginável. Essa ideia, que antes era restrita aos filmes de ficção científica de Hollywood, como a trilogia Matrix, saiu das telas de cinema e invadiu os laboratórios mais avançados do mundo. Cientistas, filósofos e até os maiores bilionários do Vale do Silício estão fazendo a mesma pergunta. E se a nossa realidade for apenas uma renderização? E se nós estivermos vivendo dentro de uma simulação computacional ultra-avançada? Esta é a pergunta que vamos dissecar hoje, mas não vamos apenas falar de teorias malucas. Vamos mergulhar na física de ponta que pode estar nos dando as provas de que o nosso universo tem uma resolução máxima e regras pré-programadas. Prepare-se, porque depois deste vídeo, a forma como você olha para o mundo nunca mais será a mesma. O despertar da hipótese, de Bostrom a Elon Musk. Tudo isso começou a ganhar força acadêmica em 2003, quando o filósofo de Oxford, Nick Bostrom, publicou um artigo que abalou as estruturas da lógica. Ele propôs que, se qualquer civilização avançasse o suficiente tecnologicamente, ela inevitavelmente criaria simulações de seus próprios ancestrais. Se isso aconteceu apenas uma vez, a probabilidade estatística de que nós sejamos os originais e não uma das bilhões de simulações criadas é de quase zero. Até figuras como Elon Musk levaram isso a sério, afirmando que a chance de estarmos na realidade base é de 1 em bilhões. Mas será que a ciência concorda? Para entender se somos código ou consciência pura, precisamos olhar para onde a simulação falha, ou, no mínimo, onde ela revela suas engrenagens: a física quântica. Gatilho de curiosidade. Por que o universo tem um limite de velocidade? Pense bem, em qualquer videogame, por mais potente que seja, existe um limite de processamento. Se você tentar ir rápido demais em um mapa, o computador precisa de tempo para carregar as texturas. No nosso universo, temos a velocidade da luz. Nada pode ultrapassá-la. Seria essa a velocidade máxima do processador do nosso universo? Vamos investigar isso agora. A estranheza quântica e a comunicação instantânea. A primeira falha ou característica suspeita que os físicos apontam é o entrelaçamento quântico. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, e por um bom motivo. Imagine duas partículas que são criadas juntas. Se você separar essas partículas por bilhões de quilômetros, uma na Terra e outra no outro lado da galáxia, e alterar o estado de uma, a outra muda instantaneamente. Isso quebra a lei da velocidade da luz, a menos que o espaço entre elas não exista de verdade. Em um videogame, se você altera um valor em uma linha de código, isso afeta globalmente todas as instâncias desse objeto simultaneamente, porque o código não precisa viajar pelo mapa. O entrelaçamento quântico sugere que vivemos em uma estrutura não local, ou seja, o universo está todo conectado por baixo de um capuz invisível, exatamente como o software de um computador. Realidade pixelizada, o comprimento de Planck. Agora, aqui está o ponto que vai fazer sua mente explodir. Se você der zoom em uma foto no seu computador, o que você vê? Pixels, pequenos quadrados que são a unidade mínima da imagem. Você não pode ter meio pixel. A física descobriu que o nosso universo também parece ter uma resolução. Existe algo chamado comprimento de Planck. É uma escala tão pequena, mas tão pequena, cerca de 10 elevado a menos 35 metros, que as leis da física atual simplesmente param de funcionar abaixo dela. Não existe meio comprimento de Planck. O espaço e o tempo parecem ser granulados. Se a realidade fosse analógica e infinita,
Não deveria haver um limite para o quão pequeno algo pode ser. Mas se a realidade for digital, ela precisa de uma unidade mínima de informação. O comprimento de Planck pode ser literalmente o tamanho do pixel da simulação em que estamos inseridos. Estamos vivendo em um mundo de ultra alta definição, mas que ainda assim tem um limite de hardware. O efeito do observador. O universo só renderiza quando olhamos? Talvez o maior gatilho de curiosidade de toda a ciência seja a dualidade onda-partícula. No famoso experimento da fenda dupla, os cientistas descobriram que partículas, como elétrons, se comportam como ondas de probabilidade até que alguém as observe. No momento em que um observador ou um sensor olha para a partícula, ela escolhe um estado e se torna sólida. Os programadores de jogos chamam isso de otimização de renderização. Para economizar memória, o computador só processa os detalhes do cenário para onde o jogador está olhando. O que está atrás de você, tecnicamente, não existe como imagem completa até que você se vire. Será que a nossa consciência está interagindo com o mecanismo de renderização do universo? Será que o colapso da função de onda é apenas o computador central economizando energia e só tornando a matéria real quando há uma mente para processá-la? Se isso for verdade, o que acontece quando ninguém está olhando para a Lua? Ela ainda está lá? Ou é apenas uma probabilidade matemática esperando para ser carregada? O código de correção de erros na realidade. Se você ainda não está convencido, saiba que o físico teórico James Gates Jr. encontrou algo bizarro enquanto estudava as equações da teoria das cordas, a teoria que tenta explicar tudo no universo. Ele descobriu pedaços de códigos de computador reais dentro das equações matemáticas que descrevem a matéria. E não era qualquer código, era um tipo específico de código de correção de erros usado em navegadores de internet para garantir que os dados não se corrompam durante a transmissão. Porque a estrutura fundamental da nossa realidade conteria algoritmos que nós mesmos inventamos para gerenciar dados na web. Seria esse o sinal definitivo de que fomos projetados? Estamos apenas arranhando a superfície. Até agora, as provas parecem apontar para uma simulação, mas a física também tem argumentos poderosos que podem desmascarar essa ideia de uma vez por todas e provar que o nosso universo é muito mais estranho do que apenas bits e bytes. No próximo bloco, vamos explorar o paradoxo da informação nos buracos negros e os argumentos definitivos que podem provar que não vivemos em uma simulação. Por que os programadores deixariam tantas perguntas sem resposta? E se provarmos que é tudo real, o que isso muda na sua vida? Antes de passarmos para as revelações finais, se você gosta de questionar a realidade e quer descobrir a verdade por trás dos mistérios do universo, clique no botão de se inscrever e ative as notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Até agora, exploramos as evidências que parecem sugerir que vivemos em um software. Pixels no espaço-tempo, códigos de erro na física e a estranha mania do universo de só se materializar quando estamos olhando. Mas se você acha que as provas pararam por aí, a próxima teoria vai fazer você questionar a própria tridimensionalidade do que você toca. O universo holográfico. Tudo é uma projeção? Existe um conceito na física moderna chamado princípio holográfico. Imagine um holograma em um cartão de crédito. É uma superfície plana, bidimensional, mas que, quando iluminada da forma correta, projeta uma imagem com profundidade e volume. Alguns dos maiores físicos teóricos, como Leonard Susskind, sugerem que o nosso universo inteiro funciona exatamente assim. Toda a informação do que acontece dentro de um volume de espaço, como o quarto onde você está agora, pode estar, na verdade, codificada na fronteira desse espaço. Isso surgiu ao estudarem os buracos negros. Quando algo cai em um buraco negro, para onde vai a informação? Stephen Hawking e outros físicos descobriram que a informação não desaparece, ela fica armazenada na superfície do buraco negro, o horizonte de eventos. Pense nisso. Se toda a informação de uma realidade 3D pode ser armazenada em uma superfície 2D,
Isso é a definição exata de como um computador funciona. O seu monitor é plano, mas ele simula mundos vastos e profundos. Será que o nosso mundo real é apenas a projeção de dados que residem em uma camada mais profunda da realidade? O contra-ataque. Por que não somos uma simulação? Mas espere. Antes de você começar a procurar o botão de sair dessa Matrix, precisamos olhar para o outro lado da moeda. A ciência não é feita apenas de teorias fascinantes, mas de testes rigorosos e ceticismo. E aqui é onde a hipótese da simulação começa a enfrentar seus maiores desafios. O primeiro grande argumento contra a simulação é o limite de energia e complexidade. Para simular apenas algumas centenas de elétrons com total precisão quântica, precisaremos de um computador maior do que o próprio universo conhecido. A complexidade aumenta exponencialmente. Se estivéssemos em uma simulação que replica perfeitamente cada átomo de cada estrela em bilhões de galáxias, o poder computacional necessário seria tão absurdamente alto que desafia qualquer lógica da física que conhecemos. A menos que os programadores tenham leis da física totalmente diferentes das nossas, a conta simplesmente não fecha. O problema da depuração, debugging. Outro ponto fundamental. Se você já programou qualquer coisa, sabe que softwares têm erros, muitos erros. Chamamos isso de bugs. Se o nosso universo fosse um programa, onde estão os patches de atualização? Por que as inconsistências que mencionamos no bloco anterior, como a estranheza quântica, ainda estão lá? Se fôssemos uma simulação criada por seres ultra-inteligentes, por que eles deixariam tantas pontas soltas? Por que permitir que os simulados, nós, descubram as falhas no código? Alguns cientistas argumentam que o que chamamos de falhas são apenas a natureza bruta e fundamental da realidade, e que a ideia de simulação é apenas uma metáfora moderna que usamos porque é a tecnologia que dominamos hoje. No passado, dizíamos que o universo era como um relógio mecânico. Hoje dizemos que é um computador. Amanhã usaremos outra analogia. O princípio antrópico, sorte cósmica ou design. Existe também o que chamamos de princípio antrópico. O universo parece ter sido ajustado para a vida. Se a força da gravidade fosse minimamente diferente, as estrelas nunca teriam se formado. Se a carga do elétron mudasse 1 milímetro, a química seria impossível. Os defensores da simulação dizem: viu? Alguém configurou esses parâmetros. Mas a física moderna oferece outra explicação: o multiverso. Talvez existam infinitos universos com configurações diferentes e nós estamos neste simplesmente porque este é o único que permite a nossa existência. Não é programação, é apenas sorte estatística em uma escala infinita. Além do código, o que realmente importa? Chegamos então ao ponto crucial. Imagine que amanhã uma equipe de cientistas prove sem sombra de dúvidas que vivemos em uma simulação, que o céu é uma tela e nossos corpos são avatares. O que isso mudaria para você? Isso invalidaria o amor que você sente? Isso tornaria a dor de uma perda menos real? A verdade é que mesmo que sejamos feitos de código, os nossos sentimentos, a nossa consciência e as nossas experiências são absolutas. Se a simulação é capaz de produzir consciência, então a simulação é a realidade para quem está dentro dela. Por outro lado, se provarmos que não somos uma simulação, que este é o universo base, o original, o único, a responsabilidade sobre nossos ombros torna-se gigantesca. Se não há programador, não há save game, não há um observador externo cuidando do servidor, somos apenas nós, poeira estelar que aprendeu a pensar navegando em um vazio imenso e silencioso. E isso, de certa forma, torna a vida ainda mais preciosa e grandiosa. Conclusão e reflexão final. Independentemente da resposta, a jornada de questionar a própria realidade é o que nos define como espécie. É essa curiosidade insaciável que nos levou das cavernas até as fronteiras da física quântica. Se o universo é um computador, somos o software que começou a se perguntar sobre o hardware. E se o universo é apenas matéria e energia pura, somos a parte desse universo que finalmente abriu os olhos e começou a se perceber. A verdadeira falha na Matrix
não está nos pixels do espaço-tempo, mas na nossa capacidade de imaginar algo além do que os nossos olhos podem ver. O mistério não é apenas sobre do que o mundo é feito, mas sobre o fato de estarmos aqui para perguntar. E você? No fundo do seu coração, você sente que é feito de carne e osso ou sente que há algo de digital correndo nas suas veias? Se você pudesse escolher a pílula vermelha e ver a verdade agora, você escolheria? Mensagem final. O conhecimento é a única ferramenta que temos para navegar nesse oceano de incertezas. Continue questionando, continue estudando e, acima de tudo, continue maravilhado com o mistério da existência. Se este vídeo expandiu sua mente ou te deixou com mais perguntas do que respostas, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que adora uma boa teoria da conspiração científica. Se inscreva no canal para não perder nossa próxima jornada pelos segredos do cosmos e deixe seu comentário. Você acha que somos código ou consciência pura? Eu quero saber a sua opinião. Até a próxima, exploradores da realidade!